Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, Rodrigo, boa noite, muito boa noite a todos os nossos leitores que nos assistem. Temos também a companhia da editora executiva do site de Carta Capital, Thaís Reis Oliveira. Seja bem-vinda, Thaís. Oi, Rodrigo, boa noite a todo mundo que nos acompanha. E também uma convidada especial, Ana Paula Brandão, diretora de programas da ActionAid Brasil. Eu sempre escorrego nesses nomes, desculpa. Não é culpa sua. E uma das gestoras do projeto SETA, voltado para a educação antirracista. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, esse convite ele não foi nada inocente. Na verdade, nesta quinta-feira, o Projeto SETA e o Instituto de Referência Negra Peregun divulgaram uma pesquisa sobre a percepção do racismo no Brasil. Essa pesquisa ela foi encomendada ao Instituto IPEC, né? E é uma pesquisa muito relevante, muito significativa, eu diria por duas razões. Primeiro, pela amostragem, foram consultados 2.000 brasileiros com 16 anos ou mais em 127 municípios, em todas as regiões do país. Quer dizer, é uma amostragem semelhante a pesquisas de intenção de voto para presidente da República, né? Então, é bastante robusta. E o segundo ponto é porque as perguntas que foram formuladas para esse estudo partem de duas organizações ligadas ao movimento negro, né? Então, isso eu acho muito rico também, talvez seja o aspecto mais interessante desse estudo. E justamente uma dessas entidades que promoveu esse estudo é o Projeto SETA, do qual a Ana Paula faz parte, e ela acompanhou de perto essa pesquisa. Ana Paula, minha primeira pergunta é sobre justamente a percepção do racismo no Brasil. 8 em cada 10 brasileiros finalmente reconhecem que o Brasil é um país racista, né? Aparentemente, aquele mito da democracia racial está se desfazendo, né? Já era tempo. No entanto, as pessoas têm uma certa dificuldade para reconhecer o seu próprio preconceito, né? Vimos nesse estudo, por exemplo, que somente 11% dos entrevistados admitiram ter algum tipo de prática ou de comportamento preconceituoso, 12% admitiram ter familiares racistas e 36% admitiram conviver com pessoas racistas. Então, como é possível haver um país racista se ninguém é racista? Essa é o grande paradoxo que essa pesquisa traz. Mas ela não é, nesse caso, não é nenhum um dado novo. Algumas pesquisas anteriores, se eu não me engano, desde 95, já trazem esse paradoxo, né, de que há uma percepção que o Brasil é racista, mas ninguém é racista, né? Eu não sou racista, ninguém que mora comigo é racista, onde eu trabalho não é racista, no meu lugar onde eu estudo não é racista. Então, quem é o racista, né? Onde está o racismo que todo mundo reconhece? Mas isso não é tão difícil assim de entender. O racismo se expressa de uma forma visível numa relação interpessoal, né? De um para outrem, né? Então, ele se expressa num xingamento, numa violência física, numa violência simbólica também, mas sempre de uma relação de um para o outro. E então, há essa confusão por parte da população, de que o racismo é algo, então, que é ali bem perceptível. E se ele não comete esse tipo de violência, ele não bate ninguém, não xingue ninguém por causa da cor da pele, então ele não é racista e nem tampouco ninguém da sua família.
mas é uma percepção muito limitada, né? Porque o racismo diz respeito a sistema, o racismo diz respeito à estrutura. Então, quando a gente fala que o Brasil é um país racista, a gente está falando que é um país estruturalmente racista, que é bem diferente dessa relação interpessoal. Então, acho que se você puder explicar um pouquinho para os nossos leitores o que é esse conceito do racismo estrutural, onde é que ele mora, como é que a gente identifica o racismo estrutural e não essa coisa, como você disse, que choca, né, os xingamentos, as agressões. Eu acho que a principal maneira... A própria bancada de entrevistadores já demonstra... Você está certíssimo, Rodrigo. 3 jornalistas brancos... você está certíssimo. Né? É justamente... claro. Eu não ia usar esse exemplo, mas eu usaria um exemplo semelhante, que é quando você olha para o lado e você não vê pessoas negras no seu lugar de representação, né? Você não vê pessoas negras nas redações de jornal, nas diretorias, nas gerências, nos espaços mais... de liderança. Acho que o principal sintoma do racismo estrutural é essa permanência das desigualdades, né? Gerações e gerações de famílias que permanecem na pobreza. E a gente sabe que a pobreza, por exemplo, ela é multifacetada, né? Ela não é um sintoma único. As desigualdades, e essa pesquisa traz esse dado, que talvez seja o dado mais relevante dessa pesquisa, que o brasileiro, então, brasileiro médio, acima de 16 anos, em todas as regiões brasileiras onde foi feita essa pergunta, ela entende que o racismo é o principal vetor de desigualdade no Brasil. Isso é muito diferente, isso é muito novo, isso é um dado super novo. O que demonstra também essa diferença, esse paradoxo que a gente estava falando. Mas voltando, racismo estrutural diz respeito a essa permanência desses lugares socialmente marcados. É difícil de você romper. Ele está ali na educação, na saúde, e em todos os sistemas, em todas as áreas que estruturou o país, né? Então, é muito complicado de você resolver também, né? Não se faz por um decreto, não se faz por boa vontade, você precisa de ações, políticas públicas concretas para você conseguir virar esse jogo, né? E a gente sabe que é uma virada de jogo que demora muito tempo, né, que não vai ser de uma hora para outra, né? Mas precisa da vontade política, precisa do investimento, precisa do compromisso social de todos, né? Todos os brasileiros, porque diz respeito a romper com um ciclo de desigualdade, um ciclo histórico de desigualdade que assola o Brasil. Ana Paula, comparando os dados dessa pesquisa, que é tão recente, com um debate público acerca de racismo, a gente vai completar aí 10 anos da lei de cotas, há não muito tempo assim, uma figura luminar do nosso jornalismo escreveu um livro cujo objetivo era defender que o Brasil não era um país racista. Parece-se, então, que a gente tem, ao menos, uma percepção, depois desses anos, de que o racismo existe. Mas parece ainda não haver um esforço da sociedade como um todo de encarar o racismo como um problema, como uma questão a ser rompida, especialmente quando isso envolve, é claro, para as pessoas brancas no Brasil, perder privilégios. O quão longe a gente está de fazer a sociedade entender que o racismo é um problema que a gente precisa superar. E por que precisa superar, né? Eu acho que... Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente avançou muito nas últimas 2 décadas, não quanto deveria, mas avançamos. A gente tem um marco legal muito consistente, né? Ou seja, a gente tem a criminalização do racismo, a gente tem as leis voltadas para a igualdade racial, como a Lei 10.639 da educação. Enfim, a gente tem ali um marco legal que é interessante, que, inclusive, é referência para outros países. A gente teve avanço, essa pesquisa mesmo mostra que as pessoas começam a perceber essa questão do racismo como sendo um vetor de desigualdade, elas percebem que existe alguma representatividade na mídia, você vê, na leitura da pesquisa você percebe isso, mas ainda temos esse grande gap aí, esse grande buraco que coloca determinado grupo social, determinado grupo racializado
superiormente localizado do que os demais, né? Ou seja, traduzindo, pessoas brancas que não conseguem ou não querem ou não se interessam em discutir esse tema e obviamente, perder seus privilégios, porque uma coisa está relacionada à outra, né? A gente só vai conseguir uma equidade, que é o desejo da gente, de todos nós, se a gente romper com os privilégios, né? Então, quando a gente fala de racismo, a gente tem que falar de branquitude. Não dá para falar uma coisa sem falar da outra. Ana Paula, nós tivemos aí um grande avanço, como a Thaís mencionou, propiciado por políticas afirmativas como as cotas raciais nas universidades. E um dado que eu achei muito interessante do estudo, talvez um dado positivo, é que a população brasileira parece ser favorável às políticas afirmativas, demonstra ser favorável às políticas afirmativas, e 74% delas apoiam as cotas raciais, inclusive no mercado de trabalho. Qual foi a importância da adoção do sistema de cotas nas universidades e o que falta para darmos esse segundo passo no mercado de trabalho? Já temos alguns estudos que comprovam que o resultado, o desempenho dos estudantes cotistas é igual ou superior dos estudantes não cotistas, ou seja, a gente tem a grande barreira que existia ao se construir ou se legislar a favor da lei de cotas era que você iria, o mito, né, que você iria baixar o nível das universidades, porque entrariam pessoas que não estavam preparadas adequadamente para esse espaço e tudo mais. Isso é uma grande falácia, né? Isso é uma grande mentira, que pode ser comprovada por esses estudos. Existem alguns estudos que falam sobre isso. O Brasil, os cotistas tiveram um excelente desempenho. E eu acho que esse ganho que tivemos aí nos últimos 10 anos, ele não pode ser desconsiderado. Eu acho que o Rodrigo caiu, né? Mas ele já volta, por favor, pode continuar. Tá bom. Enfim, a lei de cotas ela se mostrou muito, muito acertada, mas ainda não chegamos lá. E, obviamente, os últimos anos de pandemia e desde o golpe também, e do governo ou desgoverno do último presidente, a gente teve uma quebra nessa linha crescente de participação de pessoas negras na universidade, de entrada de pessoas, de todo mundo, né? Nas universidades públicas tiveram um decréscimo número de pessoas inscritas no Enem e tudo mais. Mas a gente tinha um número sempre ascendente de pessoas negras se inscrevendo no Enem, entrando para as universidades, e isso foi quebrado durante esses últimos anos, infelizmente. A gente espera retomar agora. Esse ano é um ano da revisão da lei de cotas. A gente ficou muito feliz com que o resultado da pesquisa, que a população reconhece a importância da lei. Então, a gente tem aí alguns subsídios para lutar por esse direito, né, para a manutenção da lei ou a prorrogação para mais 10 anos, pelo menos. Né? A gente sabe também, quando a gente fala de educação, um ciclo é longo, né? Para você ter resultado do escolar é longo. Então, mesmo que você... A lei 10.639, que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira na escola, ela tem 20 anos. Mas a gente está falando de um ciclo, né? Ou seja, quando ela foi implementada, quando ela foi criada em 2003, você está colhendo os resultados dela somente agora, porque é quando aquela criança começou ali já com uma outra escola, está chegando ali no ensino médio ou saindo, entrando na universidade. O ciclo da educação é um ciclo da educação formal, né? É um ciclo longo. Então, por isso que você precisa de tempo. É fundamental que a gente renove a lei de cotas, na minha opinião. Quais são as políticas fundamentais, a seu ver, falando de governo especificamente, que a gente tem que ter nos próximos 10 e 20 anos para que esse ciclo não se interrompa mais uma vez? A gente tem que ter políticas públicas integradas, né, nas diferentes áreas. Eu queria chamar a atenção de um dado. A gente, na verdade, a Rede Pensan, até foi matéria na Carta Capital, eu escrevi um artigo. Sim, esse artigo foi publicado. Exatamente. Que mostra que as famílias chefiadas por mulheres negras são as que
permanecem mais com insegurança alimentar, né? Isso é um dado terrível. Isso é um dado terrível, porque a mulher negra chefiando uma família significa que aquela família inteira está vulnerabilizada, né? Então, quando a gente fala que a mulher, investir numa mulher negra é você mudar, a Angela Davis fala isso, né? Que você mexe com a sociedade toda quando você trabalha com a mulher negra, e é justamente isso, porque você vai virar o jogo. É ali, é esse investimento que precisa ser feito. Nessa mulher chefe de família, nessa mulher negra, e aí há políticas públicas integradas de saúde, porque a mulher precisa de atenção na saúde o tempo todo, atenção integrada na educação, na assistência social, enfim, você precisa casar esses investimentos públicos em políticas afirmativas, em políticas de igualdade racial. A ministra Aniele assinou uma série de decretos, de intenções há 2 meses atrás, né, se eu não me engano, com o governo federal, de diferentes ações que se entrecruzam nos ministérios, é fundamental, porque não é uma ação única, né? Porque se a gente tem um sistema que é completamente desigual, que é completamente e que é racista, estruturalmente racista, você precisa combater isso em diferentes ações. Uma só não vai dar conta. Ana Paula, você comentou sobre a importância da Lei 10.639, que é a lei que institui a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira nas escolas, e essa lei ela tem um alcance muito baixo ainda nas escolas, né? E sobre os entrevistados, 46% das pessoas afirmaram já ter tido essa disciplina. Só que um dado bem chocante que eu acho que o estudo traz é a questão da violência e do racismo dentro do ambiente escolar. 38% dos entrevistados dizem que esse é o ambiente onde eles mais sofrem racismo, seja na universidade ou na escola, e as mulheres negras são o principal alvo, né? 63% das mulheres dizem sofrer com o preconceito, com essa violência nesses espaços. Então, como é que a gente faz para tornar o ambiente escolar, o ambiente de formação, menos hostil às pessoas negras? E qual que é a importância do ensino da história afro-brasileira para contribuir nesse processo? A lei fala justamente sobre isso, né? De você trabalhar os conteúdos, e é super importante, você falou na pesquisa que traz que as pessoas já tiveram contato com a lei, mas a gente sabe que ela é incipiente. A lei ela não está institucionalizada, o que significa que muitas vezes ela chega na escola através de um professor, de ação de um professor ou mesmo de um diretor de escola que seja favorável a esse tema. Ela não estando institucionalizada, significa que ela não está no currículo escolar como ela deveria. Ela não é transdisciplinar, ela não está em todas as disciplinas. Ela não tem uma carga horária destinada, ela não tem recursos financeiros, orçamento para ser implementada, ela não tem uma gerência específica, enfim, você não faz com que ela se institucionalize. Então, o que a gente precisa é institucionalizá-la, é criar parâmetros e estratégias específicas e definidas, que não sejam um programa de governo, mas que seja um programa de Estado, nos seus diferentes entes, seja no município, ou no Estado, ou em nível federal, para que ela, de fato, cumpra o que ela veio cumprir, que é justamente reconhecer, transformar, ver a importância que tem a história e a cultura africana, entender que essa criança negra, que a história negra é tão importante quanto as demais, que não existe um grupo, determinado grupo racializado superior ao outro, reconhecer que essa criança também é protagonista da sua própria história. Então, a escola ela é um microcosmo da sociedade. Ela reproduz tudo que acontece na sociedade. Todos os problemas, inclusive a violência. Então, a violência física, a violência verbal, a violência simbólica. Você tem esses 3 elementos ali que se conjuram e acabam deixando essa criança negra para trás. E não é à toa que ela tem o pior desempenho escolar. Não é à toa que essa criança é a que mais evade. Não é à toa que essa criança que tem a maior distorção e idade séria. Não é à toa que também é o mais precarizado. Então, tudo isso conflui para essa situação a criança negra acaba tendo as piores condições de ensino e, obviamente, vai ter os seus piores resultados. Então, a gente precisa
debruçar sobre essas informações, sobre esses dados e construir estratégias para, de fato, implementar essa lei. A Lei 10.639 está toda lá desenhada, tem experiências incríveis, ou seja, a gente não parte do zero. Tem 20 anos que essa lei existe. A gente tem um acúmulo aí. Precisamos reproduzir essas boas práticas, né? Trabalhar, e aí a palavra-chave, talvez a expressão-chave seja formação continuada, né? Com formação continuada dos professores. Para isso precisa de investimento, para isso precisa de orçamento. Ana Paula, há pouco eu mencionei um dado positivo, que é o amplo apoio popular às ações afirmativas, em particular às cotas raciais. Mas tem um dado que eu achei bem preocupante, foi que apenas 57% dos entrevistados dizem concordar totalmente com a criminalização do racismo. E outros 8% concordam em parte, que é uma coisa meio estranha, meio difícil de entender. E o fato é que no último anuário brasileiro de segurança pública, nós vimos aumentar muito a violência contra as pessoas negras, né? Pelo menos 60% os casos de racismo, 30% casos de injúria racial. E recentemente nós tivemos a aprovação de uma lei que eu acho importantíssima, que foi a equiparação, né, da injúria racial ao crime de racismo, e na prática o que víamos era que a injúria racial servia como uma espécie de subterfúgio para os racistas não serem presos, né? Eu gostaria que você avaliasse essa política, né, essa equiparação, a importância da equiparação da injúria racial ao crime de racismo, e como que você vê esse dado que foi apresentado pela pesquisa de só 57% dos brasileiros apoiarem a criminalização do racismo. Eu acho que esse resultado é também um outro paradoxo que a gente tem na pesquisa, porque ao mesmo tempo que tem esse grupo que não concorda na criminalização do racismo, tem um grupo que percebe, a maioria também percebe, que a polícia criminaliza e persegue, enfim, prende e atua mais fortemente com pessoas negras, né, do que pessoas brancas. Então, é muito interessante que ela percebe isso, vê isso como uma injustiça, porque percebe que a abordagem policial para pessoas negras só porque ela é negra, mas, ao mesmo tempo, entende que não é uma criminalização, que não deveria ser uma criminalização. Então, a gente tem ali uma zona cinzenta. Eu acho que falta ainda muita informação. As pessoas ainda não têm... Tem muitas coisas que são difíceis de serem trabalhadas, ainda mais uma pesquisa, uma pergunta rápida, enfim, mas são conceitos complexos, são difíceis ainda de serem percebidos e trabalhados. Como eu falei lá no início, muitas vezes a pessoa confunde o racismo como uma relação interpessoal, né, de um para outro, e a gente fala que o racismo é muito mais do que isso, é muito mais complexo do que isso. Então, eu acho que ainda há um desconhecimento sobre o tema, porque, enfim, como você mesmo falou no início, a pessoa não é racista, ninguém da sua família é racista, então não existe o racista. Mas existe o racismo. Há muito desconhecimento, há muita coisa que precisa ser trabalhada. Por isso que a educação é fundamental, gente. A educação formal é fundamental, porque você precisa falar sobre isso. A gente... Finalmente, parece que vencemos a lógica do mito da democracia racial, então a gente precisa descortinar esse assunto, falar abertamente sobre isso. As pessoas precisam se indignar. As pessoas precisam se indignar quando uma criança negra jovem é espancada na rua. Não pode. O ódio direcionado a essa criança que seja que tenha feito algum delito, alguma coisa do tipo, ela é profundamente odiada pela maioria. A gente vê os processos de linchamento, né? É um movimento muito duro. O Brasil é um país muito violento, né? A gente não gosta de acreditar isso, porque a gente também tem esse mito da cordialidade, mas o Brasil é muito violento. Nós somos muito violentos. O ódio que se tem contra essas crianças negras, é assustadora.
quantas e quantas vezes não são relativizados esses casos? Ah, mas ele estava roubando, né? Essa criança fez alguma coisa e ela precisa ser punida, né? Punida com castigos físicos, com a morte, né? É muito terrível, é muito violento. Eu acho que essa... Se ela já estivesse sendo punida pela própria situação de O tempo vulnerabilidade todo, social, né? Quer dizer, quando a criança está ali abandonada na rua, fumando crack, pouco importa, né? Agora, se ela mexer na minha exatamente, carteira... são crimes muito, muito diferentes, né? Impressionante. Eu acho que, na verdade, são várias mortes, várias pequenas mortes que essa criança sofre antes dela ser efetivamente assassinada. Desde o seu berço, desde a barriga da sua mãe, né? Sua mãe que não recebe atenção médica, que não consegue fazer um pré-natal, não tem acesso a uma educação de qualidade, ao saneamento básico, a uma escola, uma creche, uma escola, enfim, ela vai sendo morta pouco a pouco. Então, quando ela está lá, né, nesse momento de profunda exacerbação desse movimento, desse abandono do Estado para essa criança, ela só resta ela ser morta mesmo, né? Morta fisicamente, porque simbolicamente ela já foi antes. Ana Paula, eu... Não, pode continuar, Rodrigo. Pode falar. Não, pode complementar. Não. Não, eu ia, na verdade, encerrar, porque a gente deu aqui o nosso prazo. Perdão. Mas faz a última pergunta. Não, eu ia falar de novo, Ana Paula, a respeito da segurança pública, da violência, como os discursos racistas, como você bem mencionou anteriormente, estão muito calcados em questões que envolvem violência e segurança pública, para falar um pouco de violência policial, mais uma vez, né, para além da violência que é cometida ali por agentes da sociedade contra pessoas negras, a violência policial segue desproporcionalmente atingindo, especialmente os jovens negros, os nossos garotos. E eu tenho acompanhado há algum tempo esses casos envolvendo violências da escola, violências nesses grupos do Discord e tal, que são discursos de ódio. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito do adolescente, do jovem negro. Me chamou muito a atenção que muitos desses garotos que foram implicados em atos de violência são garotos, no mínimo, racializados, que estão vulneráveis a discursos de ódio que bebem da supremacia branca americana. Como a gente recupera esses meninos? Como é possível? E como é a juventude do país? Como a gente tira esses garotos dessa rota de autodestruição, de auto-ódio, de negatividade? A escola é esse espaço que precisa ser ocupado de uma forma acolhedora, ocupado com a diversidade, ocupado com um espaço que agregue, que consiga trazer todos, dialogar, que um possa aprender com o outro. A escola é esse espaço, porque a escola é para todo mundo vai para a escola. Entendeu? Todo mundo vai para a escola, todo mundo às vezes vai para a mesma escola. Branco, preto, daquele território, de outro território, se encontram naquele espaço. Então, tudo ali, seja ele no currículo escolar, seja ele simbolicamente naquele espaço, precisa ser transformado. Precisa de uma educação para todo mundo que faz parte da comunidade escolar. Não é só o professor não pode ser responsável por tudo. Você precisa que a moça da cantina, você precisa que o segurança da escola, você precisa que todo mundo, de alguma forma, tenha esse letramento racial para a gente conseguir transformar isso. Mas, sem dúvida alguma, é na escola. A escola é esse espaço. Muito obrigada. Espaço de potência, tá, gente? Espaço de potência. Eu agradeço muito pela sua participação. Eu agradeço muito pela sua participação no programa. Essa, seguramente, vai ser só a primeira, porque a gente vai ficar ligando para participar novamente aqui do programa. Eu espero que você tenha consciência disso. Tá de boa. Pode deixar, gente. Pode convidar. Oba. Foi um prazer. Obrigada, foi uma Ana Paula. honra. Obrigada, Sou uma leitora Ana Paula. da O prazer foi nosso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. O prazer foi nosso. Muito obrigado mais uma vez. E dando sequência aqui ao nosso programa, nós tivemos uma notícia mais recente aí sobre a movimentação financeira de Mauro Cid. Mauro Cid, aquele tenente-coronel
que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Qual foi a revelação trazida pelo COAF, Thaís? Então, Rodrigo, desde essa apreensão dos telefones do Mauro Cid, ainda naquele caso envolvendo a falsificação, a acusação de que os cartões de vacinação do Bolsonaro e de familiares haviam sido falsificados, a partir desses dados obtidos nos celulares, descortinou-se, como a gente previu aqui, inclusive em conversas na Carta Capital, muitos outros pontas soltas que implicam o Jair Bolsonaro e as séculas em movimentações que são suspeitas, né? Essas contas bancárias, segundo esse relatório do COAF que foi revelado nessa quinta, tem movimentação de recurso incompatível com o patrimônio, atividade econômica, ocupação profissional dele, e ele teria movimentado, segundo o órgão, 3 milhões de reais entre junho de 2022 e janeiro de 2023. Quando fala-se movimentação, não significa que ele tinha 3,2 milhões de reais na conta, mas que o dinheiro saiu, a soma de dinheiro que entrou e saiu chegou a 3,2 milhões de reais, que é incompatível com o salário de um ajudante de ordens militar, né, um funcionário público, ainda que de alto escalão, que é o Mauro Cid. Né? Ele ganhava mensalmente pouco mais de 26 mil reais, e nesse período analisado pelo COAF fez operações de 1,4 milhão em débitos e 1,8 milhão em créditos, por exemplo. O COAF chamou a atenção para transferências que foram feitas para ele aos Estados Unidos em 2023, um total de 367 mil reais enviados aos Estados Unidos quando o Cid Bolsonaro estava no país. É mais um, Rodrigo, dos vários... sempre que uma investigação avança sobre a família Bolsonaro, esbarra-se em movimentações muito suspeitas de dinheiro vivo, que entra e sai da conta de familiares, de ajudantes, e paga, inclusive, imóveis. Mais uma vez, mostra que o Mauro Cid operou dinheiro demais para alguém que ganha um salário aí de funcionário público de alto escalão, mais uma evidência de que a movimentação do Jair Bolsonaro se dá, né? A família Bolsonaro gosta de movimentar dinheiro vivo, e a gente precisa entender agora de onde partiu esse dinheiro e para onde ele foi transferido aí com a ajuda de figuras como o Mauro Cid. Não, mas isso aí é maldade sua. É maldade sua. Talvez, por ser ajudante de ordem, um cara muito solícito, que ajuda, né? Talvez ele tenha emprestado o cartão de crédito dele para a primeira-dama. Né? A primeira-dama, por exemplo, ela, apesar de ser primeira-dama, tal, não sei o que, ela não usava o cartão de crédito dela, ela não tinha, e tampouco pediu emprestado para o marido, ela pediu emprestado para outra pessoa que trabalhava no gabinete de um deputado, e por aí vai. Então, assim, né, tem essas coisas, assim, essas maldades aí. Por que a gente vê qualquer coisa? Você vê qualquer problema nesse tipo de movimentação? De jeito nenhum. Quem nunca pagou Mariana, um apartamento de $1 milhão assim, em dinheiro? Quantos milhões você movimentou no último mês, né? Quantos apartamentos aqui ao redor de casa eu comprei em dinheiro vivo? É isso. Uma coisa super normal. A pessoa sai para comprar pão, esbarra no investimento e compra um apartamento à vista, gente. Não, eu fico até imaginando a operacionalização disso. Né? O sujeito deve andar com aquelas malas, né, carregadas e tal. Tipo, vou comprar um apartamento, porque né, os imóveis não são baratos. Né? Tem imóvel ali de beirando 1 milhão. Né? Como é que você carrega tanta quantidade de cédulas, né? Para comprar o imóvel à vista, assim, é impressionante. Tem uma aspa, né? Mas pessoal... Tem uma aspa bem saborosa não, né? Importante desse relatório, que considera, né? O COAF comunica, então, a partir dessa movimentação atípica, a possibilidade de constituir-se, rufem os tambores, o vício do crime de lavagem de dinheiro ou com este crime relacionar-se. Então, mais uma vez, Mauro Cid terá que se explicar aí, embora a defesa tenha até agora se arvorado na tese de que essas movimentações financeiras foram lícitas e que já foram esclarecidas à Polícia Federal. Vamos ver, né? Pois é. Bom, e o que eu acho curioso também é que não é só esse pessoal que orbita em torno de Jair Bolsonaro que tem movimentações milionárias. Aqueles milicianos, também próximos do clã Bolsonaro, mas que estão envolvidos na morte de Marielle Franco, também movimentavam milhões, e a Receita Federal não pega ninguém. Eu acho isso espantoso. Um trabalhador assalariado que preencheu um dado errado
daquela guia que recebe do empregador, cai na malha fina e tem que ficar indo e vindo, se explicar na Receita Federal uma quantidade enorme de vezes só para esclarecer um dado preenchido errado. Agora, um PM, um bombeiro, movimenta 6 milhões de reais e ninguém pega. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Aliás, sobre isso, nós também acho que devemos falar, né, sobre o caso Marielle Franco, que teve uma reviravolta essa semana, né, com a revelação de que um dos assassinos de Marielle, Elcio Queiroz, um ex-policial militar, que já estava preso há 4 anos por envolvimento na morte de Marielle, ele assinou um acordo de delação premiada com a Justiça, no qual ele confessa ter participado do homicídio, foi o motorista do carro que fez a emboscada de Marielle Franco, né? Entrega o seu companheiro de execução, Rony Lessa, que também está preso, né? E indicou outras pessoas que participaram do crime também, né? Maxwell é uma dessas figuras, o Suel, como é chamado, esse bombeiro que movimentava milhões, né? e que também participou tanto do planejamento do crime quanto do processo de ocultação de provas, né? Agora, a grande dúvida que fica é se essa delação vai abrir caminho para a Polícia Federal, enfim, descobrir quem foi o mandante do crime de Marielle Franco. E sobre isso, eu acho que assim, eu estava com uma visão muito pessimista na segunda-feira, quando eu trouxe esse assunto no Direto da Redação, porque eu estava pensando o seguinte: bom, a única pessoa que o delator apontou como um intermediário desse crime é um ex-PM que foi executado em 2021, né? E outra pessoa que teria informações sobre isso era aquele Adriano da Nóbrega, né? Um miliciano apontado como chefe do escritório do crime, que foi também abatido em um cerco policial no interior da Bahia em 2020. Então, só aí a gente já tem 2 queimas de arquivo. Adriano da Nóbrega, que, por sinal, foi homenageado por Flávio Bolsonaro que indicou a concessão da medalha Tiradentes para ele, na época que ele era um policial, e empregou também a mãe de Adriano da Nóbrega e então companheira dele em seu gabinete de deputado estadual. Mas, afinal de contas, né, assim, isso não tem nada a ver, não convém, faz parte da vida você ter relação com milicianos. De toda forma, você tem dois casos de pessoas que foram já queima de arquivo, provável queima de arquivo desse caso. Então, na segunda-feira eu estava muito pessimista em relação à possibilidade de haver um avanço em relação a esse caso. No entanto, 2 fatos me chamaram a atenção. O primeiro é a existência de anexos sigilosos da delação de Elcio Franco, que não foram revelados ainda. E se não foram revelados, é porque muito provavelmente a Polícia Federal está preparando alguma operação com base nesses anexos sigilosos e por isso não quer revelar para não estragar a surpresa, né? Eventualmente, dentro desses anexos sigilosos, pode ter talvez a indicação de algum outro intermediário do crime, além daquele ex-PM Edmilson, conhecido como Macalé, que, como eu mencionei, foi executado a tiros em 2021. E o outro ponto, que também eu acho que merece ser destacado, é o fato de que houve um rompimento do pacto de silêncio entre os assassinos, né? Eles eram amigos há pelo menos 30 anos. Rony Lessa era padrinho de consideração do filho de Elcio Queiroz. Eles tinham uma relação muito próxima, mas esse pacto de silêncio foi rompido. E se foi rompido por um lado, também pode ser rompido pelo outro, né, Mariana? Acho que essa delação trouxe
a luz que a gente precisava, mesmo que a essa altura do campeonato, porque a gente sabe que depois de tantos anos que se passou do assassinato da Marielle e do Anderson, o motorista dela, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Até para obter provas, e depois dessas duas possíveis queimas de arquivo que aconteceram em 2020 e 2021. Mas é isso, agora a gente tem a chance, tem a possibilidade de fazer novos acordos de delação premiada, né? Porque é aquela, não dá para banalizar o acordo de delação premiada, mas num momento de investigação em que a gente está, que não tem mais como conseguir essas provas iniciais, mas se fosse a menos tempo, então isso é importante. Como você disse, esse rompimento do pacto de silêncio traz muita esperança para que a gente consiga, de fato, chegar ao mandante desse crime, né? Porque a pergunta que não cala, a gente já sabe quem atirou, a gente já sabe quem dirigiu o carro, mas agora quem é que mandou apertar o gatilho? Pois é, essa é uma investigação que caminha de lado já há alguns anos, e eu concordo que me parece talvez a única possibilidade que a gente tenha de começar a desvendar, de fato, para além das teses que a gente tem até aqui, quem seja o mandante envolve algum desses detidos, né, vivos, abrir a boca. Não tem muito como fugir, infelizmente, diante da dificuldade em lidar com as provas materiais desse caso, né? Mesmo assim, a Polícia Federal conseguiu avanços. Por exemplo, a delação mencionou que o irmão de Rony Lessa, né, deu auxílio à fuga, chamando um táxi para o irmão e tal, e eles conseguiram o registro da chamada do táxi numa cooperativa depois de 5 anos. É espantoso. Quer dizer, quando a Polícia Federal quer trabalhar, ela trabalha, né? Ela consegue avançar. Mas tem um aspecto só que eu gostaria de mencionar, porque esse me ficou engasgado, que foi o oportunismo do senador Sérgio Moro em relação a esse episódio. O senhor Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, aproveitou-se do episódio para dizer o seguinte, que agora, só agora, o PT estaria valorizando as delações premiadas, que foram tão atacadas no curso da Lava Jato. Bom, acerca disso, ele já recebeu a resposta devida de uma série de juristas, inclusive do Grupo Prerrogativas. Quem tiver interesse, tem uma reportagem no site de Carta Capital a respeito disso, né? Mas assim, vamos lá. Em primeiro lugar, a delação de Elcio Queiroz ela não foi feita sob coação. O próprio Elcio Queiroz estava incomodado com o fato da mulher de Rony Lessa ter mudado a versão dos fatos, que ela tinha oferecido um álibi para eles para o início da noite, e depois ela mudou essa versão, diz que eles não estavam em casa, né? E havia também uma revelação que foi feita pela Polícia Federal e que incomodou muito o Elcio, que foi o fato do Rony Lessa ter feito pesquisas de informações pessoais de Marielle na internet. Rony Lessa negava isso para o parceirão, um erro crasso, que acaba com qualquer possibilidade de alegação de inocência em juízo, né? Foi isso que levou Elcio Queiroz a fazer a delação, e não uma prisão indefinida, e outra, ele não foi libertado. Todos os réus da Lava Jato, bastava cantar o nome certo do partido certo e eram soltos no mesmo dia, né? Agora, acrescento além disso um fato. Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça de Bolsonaro, era chefe da Polícia Federal. E sabe qual foi a única contribuição dele na investigação do crime de Marielle Franco? Ter coagido uma testemunha. Um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde vivia não apenas Rony Lessa, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse porteiro deu uma declaração à Polícia Civil do Rio, dizendo que Elcio Queiroz, horas antes do assassinato de Marielle, teria pedido para interfonar na Casa 58,
que era a casa de Bolsonaro e não de Rony Lessa. E que ele teria recebido o aval para deixar ele entrar de um tal de seu Jair. Pode ser cascata? Pode ser cascata. Ok? Agora, o fato é que, enquanto ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Moro determinou que a Polícia Federal investigasse o porteiro, o que fez com que ele mudasse a versão dos fatos após ser interrogado pela Polícia Federal, mas ele não colocou a Polícia Federal para investigar o assassinato de Marielle Franco. Olha que curioso. Sérgio Moro, paladino da justiça, né, esse homem de tanta moral, quando o ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, determinou que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar um porteiro, que deu uma informação indigesta para o seu chefe. Mas ele não colocou a Polícia Federal para investigar o crime, o assassinato de Marielle Franco. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou a Polícia Federal na investigação em fevereiro deste ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 6 meses, a Polícia Federal conseguiu uma delação e uma operação, prendeu novos alvos, obteve novas provas e informações para seguir atrás do mandante do crime. Eu acho que isso muda tudo, né, Mariana? Com certeza, a gente está em outro patamar. Pela primeira vez, parece que num caminho, né? Achou uma ponta, um fio da meada que pode levar a uma resposta. Porque a gente não pode banalizar esse tipo de violência política. É um tema que a gente fala muito aqui na Carta Capital, nos programas, nas reportagens, sobre como a violência política se tornou uma prática, escalou outros níveis nos últimos anos, abriu-se a porta para isso. E se esses crimes, principalmente o da Marielle, que foi uma pessoa que foi assassinada, no fim das contas, não tiverem um julgamento, a certeza da impunição é o que faz a coisa acelerar, né? Pois é. Aliás, assim, seria leviano dizer que existe qualquer prova tal, da participação dos Bolsonaro no crime de Marielle Franco. Não há. No entanto, uma coisa é indiscutível. O clã Bolsonaro tinha relações com esses milicianos que cometeram esses crimes. Sim. Prova disso é que o Flávio Bolsonaro homenageou Adriano da Nóbrega na Assembleia Legislativa do Rio. Entregou a mãe e empregou uma então companheira dele no seu gabinete. Rony Lessa era vizinho de Bolsonaro. Elcio Queiroz tinha uma foto com Bolsonaro. São duas coisas inadmissíveis. Um é um crime dessa magnitude, um parlamentar eleita, assassinada brutalmente no centro do Rio de Janeiro há anos, sem desfecho. Hoje, inclusive, seria aniversário de Marielle Franco. Em segundo, é o presidente do Brasil eleito, que tem relações íntimas, notórias, incontornáveis, com membros de grupos de extermínio, com milicianos, como você disse, Rodrigo, com pessoas que estão diretamente envolvidas nesse crime, né? Isso não quer dizer que há evidência de participação dos Bolsonaro no assassinato da Marielle. Por favor, não é isso, gente. Eu vejo circulando muito na internet, uns cantos obscuros aí, teorias que fazem ilações, que tentam ligar de maneira direta uma coisa ou outra. Não há evidências disso ainda. Mas é incontornável, é fato público notório, o clã Bolsonaro tem relações com integrantes de milícias, de grupos de extermínio, com pessoas que tiveram participação direta nesse crime. Pois é. O único indício que havia era o depoimento deste porteiro, que mudou a versão dos fatos depois. Então, se mudou a versão dos fatos, não é uma prova que possa ligar, fazer qualquer ilação em relação ao clã Bolsonaro nesse episódio. Mas vamos lá. Adriano da Nóbrega, esse que eu mencionei, ele só era, né, apontado como o chefe do escritório do crime. O que é o escritório do crime? O escritório do crime é um bando de assassinos de aluguel que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Além disso, ele era integrante da milícia de Rio das Pedras.
É essa turma com quem os Bolsonaro gostam de se relacionar. Né? Mas mudando de assunto, precisamos tratar de um tema. Estamos aqui se aproximando do fim do programa e nós não tratamos de um tema que está bem no título lá, que são os ataques que estão sendo feitos ao economista Márcio Postman, que acaba de ser confirmado na presidência do IBGE. Só para contextualizar o que está acontecendo. Tão logo o nome de Márcio Postman foi ventilado em vários veículos de comunicação, né, como o Estado de São Paulo, o Jornal o Globo, Folha de São Paulo, começaram a atacar a biografia de Márcio Postman. Né? Até então, havia críticas de todo tipo. Eu não gostei do que ele falou a respeito do PIX. Tudo bem. Né? Eu não gostei porque um dia ele defendeu que o imposto de renda poderia chegar a 60% para as faixas mais altas de renda. Né? Para quem ganha mais, vou pagar 60%. O que não é nenhum absurdo, viu? O Brasil já teve essa taxa de 60%, a alíquota máxima de 60% de imposto de renda nos anos 80. Né? Então, não é nenhuma novidade isso. E na Europa, há vários países em que a taxa máxima de imposto de renda é 50%, 60%. No entanto, atinge só quem realmente ganha muito mais. Né? Atinge só aquele 0,1% que tem uma renda nababesca. Né? Mas o pior que eu vi foi ilações de que ele estaria disposto a manipular dados do IBGE para favorecer o governo. Ilações essas feitas por figuras como Miriam Leitão, colunista do Jornal Globo, que diz que ele aparelhou o IPEA quando ele foi presidente do IPEA. Ora, vamos ser honestos, vai. Qualquer pessoa que assume um órgão público, ou uma autarquia, ou uma estatal, só pode nomear pessoas de cargos de confiança. Esses cargos, eles são delimitados. É óbvio que se ele assume um instituto de pesquisa, ele vai colocar pessoas do time dele. Isso é óbvio. Assim como isso foi feito no IBGE na gestão de Jair Bolsonaro. Assim como isso foi feito no IPEA na gestão de Jair Bolsonaro. E ninguém falava nada. Por quê? Porque é normal, é banal. O problema é que, na visão dessas pessoas, só é técnico quem é neoliberal. Se você não é neoliberal, você não é técnico, você é ideólogo. Né? Foi como a economista Helena Landau o qualificou, ele é um ideólogo. O IBGE, segundo ela, deveria ser dirigido por um estatístico. O que é um absurdo. Porque todo economista também tem formação na área de estatística. A prova disso é, por exemplo, o fato do economista Edmar Baixa ter sido presidente do IBGE nos anos 80. Mas ele também se diz indignado, porque tem um ideólogo ocupando o cargo lá. Agora, o que eu acho que é mais grave são essas ilações, essas insinuações que estaria disposto a manipular dados econômicos para favorecer o governo. E aí eu te pergunto, tá aí alguma prova, alguma coisa de que Márcio Postman um dia manipulou o resultado de um trabalho, de uma pesquisa? Não, Rodrigo, nenhum. Enfim, essas análises foram plantadas aí no noticiário econômico da grande imprensa, mas o fato é que ainda críticas, né? É claro que críticas são legítimas, existe uma disputa de grupos econômicos pelo comando desses órgãos que estão hoje vinculados à fazenda e ao planejamento, mas o fato é que não existe evidência nenhuma de manipulação dos dados envolvendo o Márcio Postman,
O IBGE é um órgão técnico estatístico, não trabalha com análises como fazer o IPEA, trabalha com dados e como eu disse, críticas são legítimas, mas esse tipo de ilação que tenta atribuir, que usa o exemplo argentino com o INDEC, né, que é acusado de maquiar alguns dados, para atribuir um risco disso acontecer sob a gestão de um economista que simplesmente tem uma visão diferente a respeito da economia, não faz o menor sentido, né? A maneira de manipular dados do IBGE, de destruir o IBGE, não tem menos a ver com a ideologia dos nomeados para esse cargo, mais a ver com o orçamento. O IBGE aí nos últimos anos penou para poder fazer um censo, esse censo foi para a rua às pressas, com risco de não ter orçamento, sob uma gestão indicada pelo Paulo Guedes, que nada tinha a ver com os técnicos estatísticos, os servidores públicos técnicos do IPEA, de todos esses outros desses órgãos e autarquias, foram vítimas de assédio por lideranças, ameaçados, viveram aí nesses últimos 4 anos um verdadeiro inferno para simplesmente cumprir suas funções, e a maneira de destruir o IBGE é simplesmente não dando orçamento, não dando investimento, tem muito pouco a ver com os desígnios, né, com a posição desse ou daquele líder, não faz o menor sentido, e acho que as acusações ao Postman indevidas, e como você disse, escalaram muito nas últimas semanas, e é por isso justamente que o governo, inclusive, né, segundo informações do Planalto, de bastidores, antecipou essa nomeação, que estava programada para ser oficializada dentro de 1 ou 2 meses, mas diante desse ataque ao Postman patrocinado aí por alguns articulistas econômicos, resolveu se antecipar essa nomeação para que ele não fosse alvo prolongadamente desses ataques que pudessem, no fundo, comprometer a nomeação dele. Então, eu acho que essas acusações de fraude são absolutamente infundadas, e o IBGE é um órgão técnico que precisa de investimentos, e o fundamental é garantir investimento para que ele faça o seu trabalho devidamente. É interessante até o que a Thaís falou sobre o esvaziamento de orçamento que aconteceu nos últimos anos no IBGE. Não à toa a gente teve um apagão estatístico no Brasil mesmo. A gente ficou muito mais tempo sem ter a pesquisa, né? Ela foi realizada com atraso, e o IBGE está há anos sem abrir concurso para contratar novos funcionários. A última pesquisa foi super rasa, tinha pouquíssimas perguntas, foi um levantamento pobre, digamos assim, de informação. Então, isso sim é uma forma de manipular os dados e de obter resultados que se deseja, e não você não produz dados. Uma pessoa ou outra. O Márcio Postman... Fabricar dados é outra coisa. O Márcio Postman, inclusive, ele é um economista que tem uma contribuição teórica para o campo da economia no Brasil vastíssima. Ele tem mais de 50 livros publicados. Ele já recebeu 3 prêmios Jabuti pela sua produção. Então, sem dúvida, ele é uma pessoa qualificada para ocupar esse cargo técnico suficiente para dirigir o IBGE. O fato dele não ser um neoliberal me parece que é o que está incomodando um certo grupo político. Né? Pois é, né? Então, Márcio Postman, só para lembrar, ele já foi presidente do IPEA, ele foi presidente da Fundação Perseu Abramo, como a Mariana mencionou, ele tem uma produção acadêmica vastíssima, já ganhou vários prêmios Jabuti, né? É respeitado entre os seus pares. Agora, o problema, me parece, é o seguinte, então, eles falam que ele não é técnico. Técnico eram aqueles que o Paulo Guedes colocou para sabotar os censos. Aí eram técnicos, né? Mas, enfim, eu chamei a atenção um pouco para esse... porque me parece ter fugido demais o tom da crítica. Né? Eles poderiam perfeitamente virar e falar assim, não, olha, não gostamos do Márcio Postman, porque acho que ele tem um perfil, uma visão de mundo que eu não compartilho. Né? De muita intervenção do Estado na economia, e por aí vai. Mas não, pegaram declarações dele e retiraram de contexto. Né? Tem uma reportagem do Estadão que faz parecer que ele é um debilóide por ele ter proposto a exploração do espaço sideral. Ora,
Eu fui ver que raio de exploração do espaço sideral era essa que o Márcio Postman teria opinado. Não, ele estava falando sobre o uso de satélites. Que o Brasil hoje é dependente de satélites dos Estados Unidos, da China, e que isso é um problema. Né? Olha só a diferença. Né? Você trata ele como um débil mental que está propondo a exploração do espaço sideral, quando, na verdade, ele está falando de um problema concreto. Né? É um movimento muito parecido com o que aconteceu com a Dilma, né? A crítica dele ao PIX, não, na verdade, não é ao PIX. A crítica dele ao PIX é o desdobramento que ele viu no futuro, que estávamos num governo ultraliberal de Paulo Guedes e ele achava que aquele era o primeiro passo de uma escalada que ele explica na publicação dele. Não é uma crítica direta ao PIX. Né? Agora, das duas, uma. Né? Ou esses jornalistas, esses articulistas, esses colunistas têm um problema grave de interpretação de texto, ou é má fé. Não tem outra explicação. Para retirar essas declarações de contexto dessa forma, né? E a má-fé, para mim, está explícita quando há uma insinuação de que ele poderia manipular dados do IBGE, uma acusação gravíssima e sem o menor lastro, porque ele já foi presidente do IPEA, ele já foi presidente da Fundação Perseu Abramo, ele tem pencas de pesquisa e nunca foi acusado de algo do gênero. Nem próximo. Quem nada. ficou... No máximo falaram de aparelhamento político. E aparelhamento político, ora, bolas. Todo mundo que ocupa a gestão pública tem uma série de cargos comissionados no qual ele vai colocar o seu time para trabalhar. Simples assim. Funcionário concursado, você não tem como tirar. Acabou. É a regra do jogo. Agora, Paulo Guedes coloca o time dele, é um time técnico. Técnico aonde? Agora, quem se deu mal mesmo, quem está chateado com a indicação do Márcio Postman para o IBGE, e daí eu acho que com razão, é a turma da Unicamp, porque ele é professor da Unicamp, professor de economia, ele se aposentou, acho que em 2018, 2019, mas ele continuou atuando como professor voluntário. Então, agora a universidade anunciou que ele vai ficar afastado das suas funções de professor voluntário enquanto ele ocupar o cargo de presidente do IBGE. Então, aí sim, eu acho que essas pessoas que tinham aula com esse economista têm razão de ficar chateados. Sim. Aliás, até assim, eu gostaria de chamar a atenção por uma mentira escancarada, porque teve notas de jornal dizendo que a ministra Simone Tebet estava se sentindo traída. Estava se sentindo traída, apunhalada pelas costas, porque não foi consultada para a indicação, a nomeação de Márcio Postman na presidência do IBGE, e o IBGE está vinculado à pasta dela. Aí hoje ela chega numa entrevista coletiva tranquilamente e dá a seguinte declaração: porra, eu tenho o maior prazer de atender ao pedido do presidente Lula. Ah, vá. Vamos ser um pouco mais sérios, né? Um pouco mais sérios na apuração e tal. As pessoas, esses articulistas, fazem papel de ridículo. Não é possível. Porque é desmentido horas depois. Mas tudo bem. Um ponto, Rodrigo. Deixa para lá. As pessoas que compõem esse governo, que vieram de outros campos ideológicos, a gente tem o exemplo da Marina, que se reconciliou com Lula, da própria Tebet, de quando em quando são protagonistas desse jornalismo de bastidor que fala em animosidades, né, em dificuldades. E ninguém está dizendo aqui que não hajam dificuldades num governo que reúne gente com visões tão diferentes. É óbvio, ninguém é criança aqui, não é maniqueísta. Mas essas pessoas, falando friamente, dependem também do futuro político dessas figuras que se juntaram a essa concertação, depende do sucesso desse governo. Ponto. Então, eles vão estar juntos ali, ainda que haja uma discussão aqui e ali, mas
tem tido até aqui uma comunicação, um posicionamento coeso, o que é natural. Pois é. Mas é que assim, quem lê as notas que foram divulgadas ontem, antes de ontem e tal, estava imaginando que, nossa, né? ia pedir demissão. É. Ia pedir demissão. Né? Aí chega a ministra com a maior calma, tranquilidade. Não, eu tenho o maior prazer de atender o pedido do presidente Lula. Acabou. E aí? Né? Voltam atrás? Publicam errado? Erramos? Não publicam. Só fazem o leitor de idiota. Mas nos encaminhamos aqui para o fim do programa. Thaís, Mariana, vocês gostariam de chamar atenção para algum tema, algum aspecto que nós não abordamos? Eu queria aproveitar esse tempinho, na verdade, para fazer um convite para o pessoal que nos assiste aqui. Na quarta-feira, na próxima quarta, às 19 horas, eu vou entrevistar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Isso é parte de um esforço de comemoração do aniversário da Carta, e essa conversa vai estar disponível para os assinantes da revista, mas também, pensando aí no aniversário, nós queremos disponibilizar a participação nessa live também para os assinantes do clube do canal da Carta Capital aqui no YouTube. Então, se você quiser participar dessa conversa comigo e com o Dino, mandar perguntas, aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal, né? Os nossos assinantes aqui do canal têm uma série de benefícios e vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Tá ótimo. E você, Mariana, algum convite, alguma sugestão? Falar para o pessoal que está nos assistindo ficar atentos à Copa do Mundo que está acontecendo, gente. Logo mais tem jogo da Argentina contra a África do Sul, com certeza vai ser um jogão, agora às 9 da noite. E as nossas meninas entram em campo sábado às 7 da manhã contra a França. Os jogos, a gente não está sendo muito favorecido por esses horários dos jogos da seleção feminina, sempre às 7 da manhã. Sábado é um dia de acordar um pouco mais tarde, quem tem folga de trabalho, então provavelmente já vai acordar aí espero eu, que com a vitória do Brasil sobre a França. Eu aposto 2-1 para o Brasil. Qual que é a opinião de vocês, gente? Bolão. Eu chuto um 2-1 também, que eu vou sempre no placar mais conservador e pró-Brasil. Olha, eu li a coluna do Afonsinho, nosso colunista de esportes, e ele ficou muito bem impressionado com a estreia da seleção brasileira, viu um time coeso, viu um time bem aguerrido, e ele, de palavras dele, é um time com todas as chances de conquistar um título inédito para o futebol feminino, que é a Copa do Mundo. Então, diante das palavras de Afonsinho e pensando que as meninas adoram golear, eu diria que vai ser 4-1. Uau! Veremos. Tomara! Bom, pessoal. Essa seleção que não tem uma... Só para finalizar, fazer a crítica. Essa seleção que, com certeza, a folha de pagamento do time completo e equipe técnica não dá a folha de pagamento do Neymar, né? E mesmo assim, a gente tem chances delas trazerem a taça. Coisa que a seleção masculina tem muita oportunidade de fazer e não faz alguns anos. Pois é. Aliás, Afonsinho diz que a Rafaele, ele vê na Rafaele traços de Nilton Santos. E olha, esse é um elogio. Mais elogio. Vindo do Afonsinho ainda. Vindo do Afonsinho, craque do Botafogo nos anos 70, né? Ídolo da seleção brasileira também, e que foi o autor da lei do passe livre. Né? A gente fala Afonsinho assim, parece que é um Afonso qualquer, tá? O nosso amigo. Não, é o Afonsinho do Botafogo dos anos 70, da seleção brasileira, né? E autor da lei do passe livre. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência, a paciência de todos e agradeço, sobretudo, as minhas colegas de bancada, Mariana, Thaís, obrigado. Obrigada, gente. Rodrigo, obrigada, Mari. Até. Bom, pessoal, até a próxima.
Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.